Grécia Antiga. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a Grécia Antiga é que a Grécia Antiga ela não era um país como a Grécia é hoje. A Grécia Antiga ela era formada por povos, diversos povos, que tinham em comum a cultura, a língua e a religião. A religião era politeísta, ou seja, uma religião que acreditava em vários deuses. Quais eram esses povos que formavam a Grécia Antiga? Os principais povos são os aqueus, que são conhecidos também como os micenos, os eólios e os jônios. E o quarto povo é os dórios. Esse povo, os dórios, eles foram responsáveis pela primeira diáspora grega. Quando os dórios chegaram, os aqueus, os eólios, os jônios, eles viviam ali em paz. Mas quando os dórios chegam, eles eram um povo guerreiro, violento. Esse povo dório faz com que muitas pessoas desses outros povos que viviam ali se dispersassem, fossem para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Então a cultura grega foi espalhada da primeira diáspora para uma outra região por causa dos dórios. Houve também na Grécia Antiga uma segunda diáspora, mas agora foi causada pela falta de recurso. Os povos gregos eles viviam em genos, que eram pequenas tribos, e desses genos eles viviam numa sociedade coletivista. Eles repartiam, eles dividiam tudo. Mas houve um momento que a população foi crescendo nessas pequenas tribos e começou a faltar o recurso. Então muitas pessoas tiveram que se dispersar. E nessa segunda diáspora, os gregos chegaram para lugares mais distantes, como a Espanha, como a África, como a Itália. Essa segunda diáspora foi na época onde a Roma foi, quando começou a surgir a Roma. Então a criação de Roma, o surgimento de Roma tem muita influência dos gregos também, muita influência grega, porque coincide a fundação de Roma com essa segunda diáspora grega. Lembrando também que esse termo grego, Grécia, não existia na Grécia Antiga. Ao invés de Grécia, se falava Hélade. E ao invés de grego, se falava heleno. Então os gregos eles não eram conhecidos como gregos, mas como helenos. Na Grécia Antiga, eles viviam em genos ou genos, pequenas tribos coletivistas. Também na Grécia Antiga surgiram as polis, que eram cidades independentes, cidades muradas. E também na Grécia Antiga surgiu a ideia de democracia. Mas a democracia na Grécia Antiga não era para todos, era apenas para homens livres, cidadãos de Atenas, ou seja, os estrangeiros, os escravos, as mulheres não tinham o direito da democracia. E nós podemos dividir a Grécia Antiga em 4 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico e clássico.